Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 2. Livro de Zacarias, capítulo 2. Essa noite eu quero renunciar ao direito que vocês me deram de pregar. E quero pedir ao Espírito Santo de Deus que pregue no meu lugar. Que não seja a minha voz, mas que seja do Espírito Santo falar aos nossos corações. Para isso quero renunciar tudo que eu trouxe, porque o que eu trouxe pode te emocionar, mas não vai te mudar. Mas o que o Espírito Santo tem, te muda, transforma, alegra, salva, cura, fortalece, ativa. E o meu pedido é que somente Ele fale aqui conosco. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 1. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis que tinha um homem na mão com um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? E respondeu-me ele: para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu um anjo que falava comigo, e o outro anjo que lhe saiu ao encontro. E eles lhe disse: corre e fala a este mancebo, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Pois eu, diz o Senhor, lhe farei um muro de fogo em redor, e eu no meio dela lhe serei a sua glória. Amém? Até aí nós vamos ler a palavra, que o Espírito Santo fale conosco de uma forma especial. Queridos, o profeta Zacarias é levantado nos momentos mais difíceis que Israel estava enfrentando. O profeta Zacarias é levantado no momento em que o povo está voltando pós-cativeiro babilônico. E era um dos momentos mais difíceis, porque esse povo tinha passado por 70 anos no cativeiro. E agora, retornando a Jerusalém, eles estavam encontrando com os escombros, com toda a cidade destruída, com toda a história da vida deles destruída. E no meio dos escombros havia um sentimento de reconstrução. E alguns se levantaram animosamente para tentar reconstruir, de forma que outros, os seus corações ainda estavam frustrados e desanimados. A frustração tinha tomado conta do coração deles, ao ponto deles perderem as forças e até mesmo o ânimo para começar de novo. E nós sabemos que, ao deparar numa reconstrução, em um escombro, você vai reparar com uma história daquilo que foi construído. Olhar para aquela cidade destruída e em meio aos escombros que eles estavam vendo, era lembrar de tudo que se passou, de tudo aquilo que foi vivido. É lembrar da vergonha, é lembrar da dor, é lembrar, naquele momento, das angústias sofridas e passadas. E eu costumo dizer que não é fácil reconstruir, porque nós precisamos de entender que reconstruir não é partir do momento em que você precisa voltar lá atrás de onde você parou, mas é começar de onde você parou. Há uma diferença muito grande nisso, porque o olhar muda quando pensamos assim. Porque quando ficamos lembrando e trazendo na memória o passado do que se perdeu, do que se viveu, a gente impede do novo aparecer na nossa história. E todas as vezes que somos aprisionados com o nosso passado, certamente o novo de Deus nunca vai aparecer na nossa história. Porque para o novo acontecer, o velho tem que ir embora. Eu vou repetir, para ver se você dá um glória a Deus aí nessa noite. Para o novo aparecer na sua vida, o velho vai ter que ir embora.
Você precisa de entender que todas as vezes que damos ênfase e vamos memorizar, trazer na nossa memória tudo aquilo que a gente viveu, torna-se muito penoso, porque há frustrações que a gente precisa de esquecer, há decepções que a gente precisa deixar de lado, há feridas abertas que precisam ser curadas. E todas as vezes que eu vou trazer o meu passado à tona, eu vou viver os traumas vividos e vou ser impedido de viver algo novo que Deus quer fazer na minha vida. E ainda quando eu penso pelo processo da construção, ainda o coração fica mais desanimado e é angustiante. Por quê? Porque você sabe o preço daquilo que foi construído. Você sabe o quanto que demorou, como que foi penoso viver tudo aquilo. Quando você começa a pôr na balança de ter que viver isso tudo de novo, você fala assim, olha, eu não tenho mais força para passar pelo processo. Talvez eu estou ministrando para alguém aqui hoje que está sentindo assim, está olhando as coisas que precisam ser reconstruídas na sua vida, que precisam ser restauradas na sua vida, e você está sem força, porque você está sobre os escombros e as ruínas, e você diz assim, eu não tenho força para recomeçar, eu não tenho força para colocar isso de pé de novo, eu não tenho força para restaurar, vou aplicar, para não restaurar meu casamento, a vida dos meus filhos, a minha vida financeira, emocional, espiritual. Eu não consigo porque é trabalhoso demais e quando eu penso que eu tenho que mexer em algumas coisas, é tão penoso que não vale a pena. Talvez você veio com esse sentimento. Mas eu preciso te dar uma notícia, que foi a notícia do profeta Zacarias para aquele povo. E se você quiser levantar as suas mãos, eu vou profetizar na sua vida, porque hoje é terça profética. E se é terça profética, tem uma declaração profética sobre a sua vida aqui nessa noite. O Deus que reconstrói está olhando para você e está dizendo, eu vou reconstruir com você. Presta atenção nisso aqui. Reconstruir com o Senhor é algo diferente, porque se nós vamos para a Bíblia, o nosso Deus é Deus de recomeço. Por que o nosso Deus é Deus de recomeço? Porque o segundo Adão foi melhor do que o primeiro, porque a segunda lei foi melhor do que a primeira, porque a glória da segunda casa foi melhor do que a primeira, porque o estágio de Jó foi melhor do que o segundo estágio de Jó foi melhor do que o primeiro, porque o segundo vinho do casamento foi muito melhor do que o primeiro, porque a segunda pesca de Pedro foi muito melhor do que a primeira. Então eu quero declarar para você que o Deus do recomeço está na Metodista Central dizendo, eu vou recomeçar a sua história. Presta atenção, olha aqui. Zacarias faz uma declaração de fé, animosa, trazendo esperança para esse povo, trazendo de volta o desejo de sonhar, trazendo nos seus olhos de novo a esperança que Jerusalém poderia ser habitada novamente, que Jerusalém poderia viver a glória do Senhor naquele lugar, que Jerusalém poderia viver os tempos extraordinários declarados sobre a vida deles. Eu preciso dizer para alguém aqui hoje, ainda dá tempo, o plano não acabou. Você pode me ajudar a pregar? Fala para essa pessoa que está do seu lado, o plano não acabou. Volte a sonhar, volte a acreditar, tem um plano novo chegando na sua história. Queridos, a palavra vai dizer que ele é tomado por uma visão. Pastora Natasha, nessa visão, ele vai ver 4 pessoas. Vai ver ele mesmo. Vai ver um mancebo que tem um cordel na mão. E esse mancebo, a profissão dele é de topógrafo, porque ele está medindo Jerusalém. Ele vai medir largura e comprimento. E ele tem uma visão também de 2 anjos. E esses 2 anjos conversam com ele. Então Zacarias está tendo uma visão dele mesmo, de um jovem com um cordel na mão para medir Jerusalém, e de 2 anjos.
E o interessante é que a primeira coisa que ele vê é esse jovem caminhando para Jerusalém com um cordel na mão, para medir Jerusalém. Ao ver aquele jovem caminhando ali para medir Jerusalém, era Deus trazendo uma mensagem para Zacarias: vai começar uma construção, algo novo está chegando para Jerusalém. Eu preciso declarar isso para você. Se o plano não acabou, está chegando algo novo na sua história. Eu quero declarar para o curso de enfermagem que está aqui hoje, eu quero dizer para vocês nesta noite, está chegando uma nova história na vida de vocês. Tem um novo plano chegando para vocês. E o que Deus vai fazer é sem medidas. Prepara que não há limite para que Deus vai fazer na história de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele vê o cordel na mão, era uma mensagem dizendo: está começando uma construção, está começando um plano novo. A história não acaba aqui. Não acaba em ruínas, não acaba em lamento, não acaba em lágrimas, não acaba em dor. Era eles dizendo: reage, levanta, porque a sua história ainda vai ser reconstruída. Você precisa sacudir essa pessoa que está do seu lado e dizer para ela: você precisa reagir, porque tem uma história, um plano chegando para você. Porque a verdade é que no meio das ruínas nós gostamos de ficar lambendo as nossas feridas. Nós começamos a nos acomodar diante das ruínas e acostumar com isso. Acostumar com dor, acostumar com sofrimento, acostumar a viver nesse passado, acostumar a viver em lamentos. E até mesmo achamos desculpas para nós mesmos, que construir não é fácil, que reconstruir a vida é muito difícil. Você não sabe o que me aconteceu, você não sabe a injustiça que eu sofri, você não sabe as dores que eu tenho, a família que eu fui criado, o ambiente que eu estou, as dificuldades que eu tenho. Existem 1000 desculpas para não sair dos escombros. Mas quando Zacarias está vendo um homem com o cordel na mão, é ele dizendo: tem ruína, mas tem plano novo chegando. Tem ruína, mas tem história nova chegando. Tem ruína, mas volte a sonhar, porque o Deus que constrói sonhos está declarando: Jerusalém vai ser habitada. Aí a Bíblia diz que uma coisa me fez eu perder o sono meditando nesse texto. Eu vi 2 anjos conversando. E um anjo disse assim: corre lá e toma o cordel da mão dele. Isso me tirou o sono nessa madrugada. Porque um anjo está acelerando para tomar o cordel da mão daquele jovem que estava para medir Jerusalém. E ele traz uma mensagem do céu. Diz para esse homem não medir, não colocar medidas em Jerusalém, porque o que eu vou fazer em Jerusalém não terá limites. Eu vou repetir: o que eu vou fazer na sua vida não vai ter limites. Eu estou tomando o cordel, porque eu não vou limitar o que eu vou operar. É Deus dizendo: joga a calculadora fora, porque eu vou aumentar o que não tem lógica. Eu vou tirar do pouco, eu vou fazer muito. É Deus dizendo: olha, eu vou confundir a economia, eu vou confundir as estatísticas. Por quê? Porque eu estou arrancando o cordel, porque quem vai ministrar sou eu, e eu opero sem medidas. Operando eu, ninguém pode impedir. Diante disso, eu queria declarar nessa noite 4 bênçãos de céus abertos para você. Nessas 7 terças-feiras nós estamos declarando céus abertos. E cada terça-feira debaixo de um tema. E hoje o tema é proteção e prosperidade de céus abertos sobre a sua vida.
Então a primeira bênção que eu quero declarar sobre a sua vida é: o que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, não haverá limites. O Deus que a gente serve é um Deus que não opera limitado. Tudo que Ele faz, Ele confunde os sábios e os entendidos. A matemática dele é completamente contrária à matemática do homem. Porque a matemática de Deus é o último, que é o primeiro. O pequeno que é grande. É o pouco que é muito. Então, se você entender isso, você vai conseguir compreender o que Ele vai fazer na sua vida. Não tem como a gente limitar. Você precisa de abandonar essa frase, mas se não, Ele vai fazer, porque operando Ele ninguém impede. Quando Pedro começou a conversar com Deus no barco, ele diz assim: mas eu já pesquei noite inteira. Ele expurga o seu passado, ele expurga a sua decepção, ele expurga a sua noite inteira de frustração, e diz assim: mas eu já fiz isso, mas eu já pesquei a noite inteira, mas eu já joguei a rede aí e não peguei nada. Ele está dizendo: eu sei, Pedro, mas agora o Deus que opera sem limites está dizendo: joga, porque a rede vai voltar cheia. Talvez é isso que você precisa de aprender, que Deus vai fazer e não tem limites exatamente assim. Mas eu já tentei aqui, mas eu já fiz isso, mas eu já distribuí currículo, mas eu já bati na porta, mas eu já falei com fulano, mas eu já fiz aquele contato, mas eu já liguei, mas eu já implorei. Agora Deus te trouxe aqui na terça profética dos céus abertos, está dizendo: vai, porque tem uma palavra liberada para você. Não vai ter limites o que eu vou fazer na sua vida. A Bíblia vai dizer que Ele opera de uma maneira tão sobrenatural, de uma maneira tão extraordinária, que uma vez uma multidão faminta, completamente faminta, os discípulos desesperados por não ter nada de dar alimentação para eles, falando assim: mestre, despede a multidão, porque a gente não tem como servir. Nem se a gente tivesse pão aqui, era suficiente para alimentar isso tudo. E Jesus disse assim: manda a multidão assentar, porque hoje vocês vão aprender que o Jesus da multiplicação faz o pouco virar muito. Trouxeram 5 pães e 2 peixinhos para ele. Ele deu graça, abençoou e começou a partir. Na repartição, a multiplicação começou a acontecer. Eu preciso declarar para a sua vida: quanto mais você for generoso, quanto mais você partir o pão, mais milagres vai acontecer na sua vida. É no partir do pão que somos abençoados. É no partir do pão que os milagres acontecem na nossa história. É no partir do pão que encontramos arrependimento. É no partir do pão que que aprendemos recomeços. É no partir do pão que os milagres vão acontecer na nossa história. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão, e a Bíblia vai dizer ainda que sobrou 12 cestos cheios. Pergunta para o seu irmão: 12 cestos cheios? A Bíblia é detalhista. A Bíblia é cheia de detalhes. Por que sobraram exatamente 12 cestos? Por quê? Era Deus dizendo para os discípulos e para aquela multidão: sobraram 12 cestos. Cada cesto representa um mês do ano. Não vai faltar pão, não vai faltar provisão, não vai faltar sustento durante o ano inteiro. Eu estou multiplicando hoje, mas o Deus que multiplica hoje
multiplica no 2025, multiplica no 2026 e multiplica no 2027. Eu quero declarar para o grupo de enfermagem que está formando, que está hoje nesse culto de formatura: o Deus da provisão não vai sustentar vocês somente hoje. Prepara que as portas já estão abertas e as bênçãos serão sem limites. Vai operar no janeiro, no fevereiro, no março, no abril, no maio, no junho, no julho, no agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 26, 27, 28. Enquanto ele estiver presente, vai ter provisão de Deus chegando para a sua vida. Ele dizia: não tem limites o que eu faço. O que eu faço é como eu multiplico, até que venha a chuva sobre a terra, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite na panela. Por quê? Porque eu, o Deus que opera sem limites, está dizendo: chegou a bênção nessa casa. Recebe a provisão de Deus. Haverá bênção sem limites. O cordel está sendo tirado da mão. O cordel está sendo tirado da mão e está dizendo: não haverá muros em Jerusalém. Vai ser construído como aldeias. Eu vou encher Jerusalém de pessoas, de homens, de animais. Ela voltará a ser habitada. Prepara que o grande recomeço na sua vida, nas 7 áreas principais da sua vida, haverá uma provisão sem limites de Deus na sua vida. A Bíblia vai dizer que assim que ele toma o cordel, eu queria declarar a segunda bênção e profetizar na sua vida. Ele diz assim para o anjo: corre lá e toma o cordel da mão dele e avisa ele que não haverá muros em Jerusalém. Eu queria declarar a segunda bênção sobre a sua vida. Vai ter um aceleramento de Deus na sua vida. Vou melhorar isso aqui para você. Tem anjo correndo por sua causa só para declarar a bênção sobre a sua vida. Tem uma ordem do céu dizendo: acelera e toma o cordel, porque eu tenho pressa para restaurar Jerusalém. Eu tenho pressa para fazer em Jerusalém a minha glória se manifestar naquele lugar. Eu preciso declarar isso sobre a sua vida. Se tiver 3 aqui que acreditam, já está maravilhoso para mim. É Deus dizendo: o que ia demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou resolver ainda em 2025. Opa, tem mais gente para acreditar? O que ia demorar, aquele processo que está agarrado, Deus está dizendo: fica tranquilo, eu já mandei o meu anjo operar na sua história. Deus está abreviando os dias para trazer resposta para você. Eu vou aproveitar que tem gente formando aqui, que precisa trabalhar, que precisa agora nesse campo de trabalho. Deus está dizendo: eu estou abreviando os dias para entregar a vitória na sua mão. Se você acredita, já vai ter notícia boa chegando para você, já vai ter telefone tocando e Deus enviando vitória, porque o que acontecer com 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, com 1 ano, 2 anos, Deus está dizendo: eu já mandei meu anjo, o céu já está aberto e o milagre vai ser entregue na sua vida. É Deus acelerando situações que estão agarradas, situações que estão presas, que já tem dias, meses que você tem clamado, que você tem pedido, que está travado na sua história. É Deus dizendo: corre lá e destrava, porque a minha vitória está sobre a minha igreja. É Deus dizendo para alguém aqui hoje, que precisa de escutar aqui, que vem cansado, porque parece que a sua vida está em cima de uma esteira, você não sai do lugar, mas Deus dizendo: está chegando uma pressa de Deus para tirar você desse lugar e acelerar as bênçãos sobre a sua vida.
Deus está acelerando processos aqui hoje. Corre lá. Me deixou sem sono, porque eu vi uma pressa de Deus para abençoar Jerusalém. Ah, querido, tem uma pressa de Deus para abençoar sua família. Tem uma pressa de Deus para tirar você do meio dos escombros. Tem uma pressa de Deus para te erguer de novo, para te levantar de novo. Tem uma pressa de Deus para te socorrer, para fazer você reagir, para destravar no reino, na sua vida espiritual. Ele está hoje destravando para entregar vitória na sua vida. A Bíblia vai declarar que Ele está dizendo: olha, corre lá, porque Jerusalém não vai ter muro. Acelera e tira o cordel da mão dele, porque Jerusalém terá muros de fogo. A terceira bênção que eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite: haverá uma proteção de Deus na sua história. Os muros serão de fogo. Toda a reconstrução, todos os muros que eram construídos, era para trazer segurança para o povo. Naquela época havia muitas guerras e confrontos. E eles faziam fortes muros, grandes fortificações em voltas, para sentirem protegidos. Porque uma vez protegido, uma vez guardado, diante dos ataques do inimigo, quanto maior era o muro, mais proteção eles sentiam. E naquela hora Deus estava dizendo assim para Jerusalém: não precisa construir muros, porque eu serei o forte muro de Jerusalém. Eu serei um muro de fogo, porque quem pelejará para Jerusalém sou eu. Em Zacarias 3, se eu não me engano, 4, vai dizer assim: não será por força, não será por violência, mas será pelo meu Espírito. Eu vim dizer para alguém aqui hoje: Ele vai trazer proteção para a sua casa. Eu vim declarar sobre a sua vida. Eu sei que você está com medo. Eu sei que há inseguranças na sua vida, há situações que ainda te traz pavor, temor. Mas Deus está dizendo: eu serei o seu muro. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar do forte e do maligno. É Deus dizendo: eu te guardo do que você vê e te guardo daquilo que você não vê. Porque o muro de fogo é algo espiritual. Era Deus dizendo: tem uma proteção maior que a humana. Tem uma proteção maior que o império bélico da época. Tem uma proteção maior que os guerreiros. Essa proteção vem do alto. E quando eu protejo, ninguém põe a mão. E quando eu abro os meus braços para passar por cima de você, tem que passar por cima de mim. Quem está te dizendo que vai guardar, que vai pelejar, que vai preservar seu casamento, que vai preservar seu filho, que vai guardar suas finanças, suas emoções, sua vida espiritual? Sou eu, porque eu sou o guarda de Israel. Eu não tosquenejará nem de dia nem de noite. Eu te livro da peste perniciosa, do laço do passarinheiro. 10.000 caem à sua direita, 1.000 à sua esquerda, mas você não é atingido. É Deus entrando na sua história e dizendo: daqui não passa. Eu preciso dizer para alguém aqui hoje: Ele está entrando aqui agora com uma proteção do que vai te livrar do que é forte e do que é maligno. Porque tem coisas na nossa vida que são mais fortes do que nós, sim ou não? Existem coisas que nós somos tão frágeis, que nós nos sentimos vencidos e temerosos por elas, temos medo. Mas Ele está dizendo: eu vou te livrar da mão do forte.
Eu não sei o que é mais forte do que você. E eu não sei também o que te está trazendo pavor, o que te está trazendo espanto, o que está tirando o seu sono, deixando você sem dormir. Sinceramente, existem coisas na sua vida que você tem lutado e você tem sido vencido. Você tem perdido batalhas, guerras, porque esse muro não está com você. Mas olha Deus trazendo você aqui hoje e liberando palavras proféticas sobre a sua vida, dizendo que o plano não acabou, dizendo que não haverá limites, que há um aceleramento de bênçãos sobre a sua vida, mas que Ele vai te proteger do que você não vê e do que você vê. Porque existem investidas do diabo contra nós, que de uma forma visível a gente consegue identificar. A gente na mesma hora olha e diz assim, isso é coisa do diabo. Existem coisas visíveis, pastor Felipe, que a gente identifica lógico, claramente, diz assim, isso é artimanha de Satanás contra a minha vida. Mas existem tramas, pastor Wesley, que são feitas, que a gente não consegue escutar. Existem palavras contrárias à nossa vida, que a gente não escuta, mas que o forte muro de fogo está vendo todas as coisas. Existem tramas no inferno, hostes do mal, potestades malignas, que estão se levantando para tentar impedir a reconstrução da nossa história, que estão tentando invadir a nossa família, destruir os nossos lares. Existem potestades espirituais, que a gente não consegue enxergar, mas o forte muro de fogo está dizendo para nós, essa que você não vê eu te protejo, essa que você vê eu também te protejo, porque é peste que voa de dia e de noite, é mortandade, o que vier contra a sua vida, eu vim te dizer, o forte muro de fogo não te deixará presa fácil para o inimigo. Quem te prometeu proteger nunca perdeu guerra. Quem está entrando na sua peleja para te guardar nunca foi vencido. Ele diz, eu vou ser o muro, a proteção. A minha justiça vai se manifestar. A minha mão vai estender. A minha mão irá onde você não consegue ir. Eu vou convencer quem você não consegue convencer. Quem te livra sou eu. Ele dizendo, calma, há uma proteção sobre a sua vida. E eu irei cuidar de você a todo instante. Jerusalém, descansa, porque eu cuido de tudo. Descansa, Jerusalém, porque eu pelejo por você. Eu preciso liberar essa palavra para você, porque o medo tomou tanto conta da sua vida, que você não consegue nem descansar. A ansiedade tomou tanto conta da sua vida, que você não consegue nem descansar. Você está a todo instante ansioso, você está a todo instante preocupado, você está a todo instante apreensivo. Por quê? Porque você não se sente seguro, e a insegurança, ela atinge a nossa identidade, a insegurança atinge diretamente a nossa história, atinge os nossos dias, mas Deus está dizendo para você, fica tranquilo, fique em paz, eu estou te guardando. Eu gosto de ministrar um exemplo que eu vivi com meu filho, de proteção, de guardar, de segurança. Heitor ainda era novo, eu colocava ele em cima da bancada lá de casa e dizia assim, pode pular no papai. Ele olhava, a bancada era alta e dizia, pai, eu posso? Pode, eu te seguro. E ele lançava no meu peito. Eu pegava ele no ar
segurava ele bem firme e falava com ele assim: o Pai te segura. Na terceira vez que eu fiz isso, o Pai ministrou meu coração. Você precisa voltar a confiar como seu filho confia em você. Porque você tem passado as noites sem dormir, com medo de tanta coisa, que você esqueceu do Pai que cuida de você. Preciso ministrar isso para alguém aqui. Não é a sua força que vai resolver. Não é os seus argumentos que vão convencer. Não é a sua habilidade que vai te trazer sucesso. Mas é a confiança nele. Volte a acreditar. Volte a confiar. O medo será lançado fora quando você voltar a confiar nesse Pai que protege, que cuida e que zela pelos seus filhos. Fica tranquilo, Jerusalém. Eu sei que são muitos inimigos, mas os muros que vocês construíram não foi suficiente para a destruição que aconteceu. Mas volta agora, de novo, ao lugar da reconciliação, que o muro que nunca falhou com Israel nunca falhará. Eu serei o muro de fogo. A quarta bênção que ele liberou para Israel naquele dia foi: a minha glória vai voltar para esse lugar. Aqui é o mais extraordinário de tudo que foi declarado e decretado sobre a vida deles. Porque dizer que tem um plano novo é maravilhoso. Dizer que ele vai fazer algo sem limites é extraordinário. Que as bênçãos vão multiplicar, que as portas vão abrir, uau, lindo. Que ele vai acelerar o processo, maravilhoso. Que ele será o nosso forte muro, que vai haver proteção na nossa vida, nas nossas emoções, nas nossas finanças, na nossa espiritualidade. Maravilha. Mas nada disso tem sentido se a glória dele não estiver presente. Porque se a glória dele não estiver presente, aqui vira uma reunião de convivência, um clube social. Mas se a glória dele estiver nessa casa, vai ter cura aqui hoje. Se a glória dele estiver aqui hoje, tem libertação. Se a glória dele estiver aqui, tem ativação profética na sua vida. Se a glória dele estiver aqui, as palavras que foram liberadas nesse altar virarão decretos na sua história. Se a glória dele estiver presente, vai ter cura aqui essa noite. Se a glória dele estiver aqui hoje, tem arrependimento, tem perdão de pecado, tem quebrantamento. Se a glória dele estiver aqui, vai manifestar o poder, a honra, a toda a glória dele sobre a sua vida. É ele dizendo para Jerusalém: Jerusalém, o que precisa voltar é a minha glória, porque se a minha glória estiver com Jerusalém, Jerusalém voltará a viver coisas extraordinárias, e todos olharão e vão dizer: não foi sorte, foi Deus que fez todas essas coisas. Que lutamos todos os dias é para que a glória dele se manifeste na nossa história, que ele apareça, que diminua cada dia as nossas vidas, que não seja nunca a gente, mas que sempre seja a mão dele se movimentando em nós e através de nós. Precisa que essa glória se manifeste, para que a presença dele volte a fluir, para que a graça dele volte a se manifestar, porque uma vez a glória dele no meio de um ambiente, todas as coisas são transformadas. Meu irmão, quando a glória dele chega, não há como nós ficarmos de pé,
Quando a glória dele chega, não há como nós sermos o mesmo. Eu não vou ser o mesmo pai que eu fui hoje, eu não vou ser a mesma mãe, eu não vou ser o mesmo filho, eu não vou ser o mesmo patrão, eu não vou ser o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo adolescente, o mesmo jovem. Não tem como eu ser mesmo com a glória dele dentro de mim. Olha, não tem como eu só vou dizer uma coisa: não sou eu agora mais que vivo, mas é Ele que habita em mim. E a vida que agora eu a vivo pela fé, é viver debaixo da glória, da graça e da manifestação dele todos os dias. É muito lindo viver os aceleramentos de Deus, é muito lindo viver a proteção dele, é muito lindo ver o romper dos limites das bênçãos, mas é mais extraordinário eu cair de joelho aqui e dizer que a tua glória se manifeste, que a tua glória recaia sobre nós, que a tua Shekinah desça. Jerusalém, eu vou voltar a minha glória sobre vós. Eu vou voltar o meu louvor. As harpas serão tiradas das árvores, dos salgueiros, e o louvor vai voltar. A sua boca vai encher de novo de um cântico. As lágrimas que viraram sementes, vocês voltarão com seixos nas mãos, sem dúvida. E prepara, que vocês vão ver, mas muitos também vão ver e perceber que foi eu que movimentei todas essas coisas. Eu preciso profetizar e declarar isso na sua vida. Está chegando um tempo em que a glória dele vai se manifestar, e muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Queria te convidar a colocar de pé. Uma vez declarado que a glória ia se manifestar, que ele seria o forte muro, que haveria o aceleramento, que haveria um romper dos limites, que o plano não tinha acabado. A Bíblia vai dizer que o ânimo do povo foi restaurado. Aconteceu um fortalecimento no coração deles. Aconteceu naquele momento um redobrar do ânimo, da coragem, para aquele povo recomeçar. Eu preciso que você hoje, nessa noite, acredite. Recomeçar parte de uma decisão. Uma decisão de não olhar para os escombros que precisam ser tirados, mas olhar para aquele que está dizendo: eu vou restaurar sua vida, eu vou recomeçar sua história. Existem vários homens de Deus que se dispuseram na mão dele e se abriram para o grande recomeço. Posso dizer uma coisa? Até o nosso Deus ministrou um recomeço na história. Teve um dia que ele olhou para Noé e disse: Noé, constrói uma arca, porque eu vou começar de novo. Eu vou começar de novo. Destrói toda a humanidade debaixo das águas e começa uma reconstrução a partir da família de Noé. Se o nosso Deus decidiu reconstruir, quem somos nós para não acreditar que uma reconstrução pode ser feita na nossa história? O que você precisa é se libertar do que passou. O que você precisa de verdade é se libertar do choro, da dor, da lembrança que te faz sofrer, do trauma, da ferida, da traição, da decepção. Isso é escombro, isso ficou para trás, isso foi destruição. Mas é enxergar que tem um cordel novo chegando aí, dizendo: tem um plano novo na sua história. Se tem um plano novo na sua história, acredite, quem está te fazendo sonhar é responsável para garantir esse sonho.
Quem está dando a visão para Zacarias e mandando ele declarar para o povo, é quem já viu Jerusalém restaurada. Talvez o seu momento hoje é de escombro, mas quem já te viu restaurado lá na frente está dizendo: vai, porque eu já decretei as bênçãos sobre a sua vida. Só recomeça, tem uma história linda chegando para você. Feche seus olhos, escute essa canção.